Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre o acabamento interno e externo em batentes de portas de entrada. Vou compartilhar dicas valiosas sobre como escolher os materiais ideais, as técnicas de aplicação e os cuidados que devemos ter para garantir um resultado duradouro e esteticamente agradável. Se você está pensando em reformar ou instalar uma nova porta, este vídeo é para você. Vamos juntos explorar as melhores opções e transformar a entrada da sua casa. A entrada de uma casa ou apartamento atrai imediatamente a atenção se for feita de forma bonita e harmoniosa. O acabamento dos batentes das portas não serve apenas para criar uma aparência final, mas também um processo necessário para eliminar correntes de ar e a penetração de ruídos da entrada ou da rua. Ao decorar as superfícies, você pode usar diferentes materiais na forma de painéis de madeira, plástico ou metal, mas há muitas outras opções que podem surpreender os hóspedes e dar à entrada da casa atratividade e não convencionalidade. Qual é a finalidade da moldura da porta da frente? A parte final da parede onde está instalada uma porta de entrada ou interna sempre requer acabamento. Se no mesmo plano da folha forem colocadas platibandas, que completam o design, os proprietários do apartamento terão que decorar as encostas por conta própria. A espessura dessa parte da parede em apartamentos comuns é de 35 a 55 centímetros, dependendo do material usado na construção da casa, os valores fora do padrão podem chegar a 80 centímetros. O material a ser escolhido para o acabamento depende da aparência da porta e do design do cômodo. Ao decorar a inclinação do lado da entrada, geralmente usada placa de gesso ou gesso com pintura em cores neutras. Mas no lado plano, esse espaço deve ser o inscrito no interior geral da casa, então a entrada parecerá harmoniosa. Quais funções a inclinação desempenha e por que finaliza-la e a atratividade estética da porta de entrada? Ao instalar a construção, a integridade das encostas e quebrada, há buracos, ancoras salientes e espuma de montagem, que é usada para vedação. Tudo isso precisa ser coberto com algo para dar ao grupo de entrada uma aparência de acabamento. O acabamento dos batentes isola o espaço da sala de estar de ruídos externos e da penetração de ar frio no espaço da sala de estar. As correntes de ar são evitadas, desde que a tecnologia não seja comprometida no projeto da parte final da parede. A decoração dos batentes proporciona uma transição suave e bonita da porta de entrada para o design geral do corredor ou hall. Além do apelo estético, os elementos da moldura, quando decorados, ficarão ocultos de pessoas de fora, o que não permitirá que você desmonte rapidamente a estrutura. Isso protegerá a casa de intrusos, que geralmente abrem a porta da frente não pela fechadura, mas cortando os elementos de fixação. Nesse caso, a tela permanece intacta e os ladrões podem entrar livremente no apartamento. Quando o acabamento das inclinações da porta de entrada é realizado, essa é considerada uma etapa obrigatória do trabalho ao substituir a construção, pois a desmontagem da caixa antiga e a instalação de uma nova implicam em uma violação da integridade da parte final da parede. Não é incomum quando o material de acabamento é danificado mecanicamente, especialmente se for feito de plástico, gesso cartonado ou gesso. O acabamento obrigatório das encostas é feito com a formação de mofo, o que geralmente acontece com o aquecimento inadequado das entradas. Se você não realizar o trabalho a tempo, o fungo, mais cedo ou mais tarde, penetrará na casa, o que pode afetar negativamente o acabamento da área de estar e a saúde das pessoas. Muitas vezes, os proprietários de apartamentos mudam a aparência das encostas, se fizerem reparos no corredor, a fim de projetar essa parte da parede em um estilo comum com a sala. Nesse caso, vale a pena considerar que a caixa e a tela devem estar em harmonia com os materiais usados no design das superfícies horizontais e verticais do corredor. É indesejável usar gesso comum na parte final da parede, se o revestimento do piso for feito de mármore nobre. Opções para decorar as encostas da porta de entrada. Há muitas maneiras de decorar lindamente a extremidade da parede, e você pode usar qualquer material disponível. Mas os designers aconselham o uso nas encostas do acabamento, que estará em harmonia com as paredes ou o piso, para que fique bonito e estético. Ao escolher um design,
Você deve seguir várias regras, e a exclusão de materiais frágeis propensos a danos mecânicos, caso contrário. Ao trazer novos móveis para casa, você terá que ter um cuidado especial. Também é desejável que a extremidade da parede seja fácil de lavar, pois o trafego diário intenso expõe essas superfícies a um teste constante na forma de sujeira e poeira. Gesso para acabamento de batentes de portas dianteiras. E considerada a opção mais econômica para o acabamento das encostas, mas exige que o mestre tenha algum conhecimento de como manusear a argamassa de cimento. As superfícies rebocadas podem ser caiadas, pintadas ou cobertas com papel de parede resistente à umidade. A escolha desse método de acabamento das inclinações das portas de entrada é suficientemente durável, mas não será adequada se o corredor receber reparos bonitos e caros. O método dessa decoração tem uma desvantagem significativa em relação ao reboco, se a probabilidade de formação de mofo nas superfícies. Com o contato constante do ar quente do apartamento e do ar frio da entrada, forma-se a condensação, que é uma ameaça direta ao crescimento de fungos. Mas no lado da entrada, o reboco das extremidades é bastante aceitável. Acabamento das inclinações das portas de entrada com placas de gesso. Os mestres costumam usar esse material para revestir as inclinações. A placa de gesso é fácil de trabalhar e não requer um grande número de ferramentas para a instalação. Para que o revestimento seja durável, é necessário escolher um material em folha com alto coeficiente de resistência à umidade e espessura de 10 a 12 mm. Papel de parede ou filme de PVC autoadesivo e usado como acabamento no lado plano, e no lado da entrada a superfície pode ser pintada. Entre as desvantagens desse tipo de decoração de encostas, podemos distinguir dois aspectos: a baixa resistência da placa de gesso. Há danos mecânicos e a necessidade de tratar a superfície com composições protetoras na forma de primeira massa. Acabamento das encostas da porta de entrada com painéis de madeira. O material no acabamento parece nobre, especialmente se estiver presente no design do hall de entrada, mas na lateral da entrada raramente usado. A formação de painéis inclinados ficará ótima tanto com a porta de entrada de madeira quanto com a de metal. A decoração pode ser feita em qualquer cor e tonalidade, que ficará harmoniosa com o fundo da decoração do corredor. A madeira é ecologicamente correta e durável, tem uma aparência espetacular e serve como uma fonte adicional de isolamento do frio e das correntes de ar. As desvantagens desse método de decoração também estão presentes se há necessidade de um tratamento de superfície de qualidade contra os efeitos da umidade. Caso contrário, nas condições do corredor com temperaturas variáveis, o material começará a se deteriorar. Rapidamente poderá haver formação de mofo na superfície. Vantagens do acabamento da porta de entrada com ladrilhos de pedra ou azulejos. E considerado o acabamento mais durável para encostas, mas exigirá que o mestre saiba como colocar e seguir a tecnologia. O acabamento em pedra sempre parece espetacular e apresentável, e essas superfícies são fáceis de limpar, se necessário. Na decoração de encostas, os ladrilhos com superfície lisa são usados em combinação com o piso e, se for escolhido um material texturizado, então em harmonia com as paredes. A única desvantagem do acabamento em pedra das encostas é o custo dessa decoração. O azulejo tem um preço acessível, mas essa decoração não se adequa a todos os estilos no corredor. Normalmente, as inclinações das portas de entrada são revestidas de azulejos em combinação com o mesmo piso, então parece harmonioso. Vale a pena observar que o acabamento em azulejo é fácil de limpar, mas um golpe forte não resistirá e poderá causar uma rachadura. Prós e contras do uso de painéis de PVC para as inclinações da porta de entrada. O material resistente à umidade pode imitar qualquer superfície, por isso é frequentemente usado no revestimento de inclinações nas portas de entrada, tanto na lateral da entrada quanto no corredor. Uma variedade de texturas e cores permitirá que você escolha painéis de PVC para qualquer design do cômodo, enquanto o revestimento não exigirá o alinhamento perfeito da superfície antes da instalação, bastando preencher grandes buracos com argamassa de cimento. Ao escolher esse método de acabamento de encostas, deve-se levar em conta a fragilidade do material diante de danos mecânicos e aparência não natural. Mesmo com uma boa imitação de texturas naturais, os painéis de PVC sempre parecerão baratos.
acabamento de batentes de portas de entrada com gesso decorativo. E considerada uma ótima maneira de decorar a superfície de forma rápida e bonita. Com a ajuda do gesso decorativo nos batentes das portas de entrada, é possível criar uma superfície lisa ou texturizada. Muitas vezes, recorre-se a esse tipo de acabamento quando ele está presente nas paredes do corredor, pois não há necessidade de fazer o revestimento e comprar materiais adicionais para o trabalho. O gesso decorativo é fácil de lavar e cria um revestimento durável na superfície, que não é suscetível à umidade ou a danos mecânicos. Não há desvantagens nesse tipo de acabamento, a única coisa que você precisa saber é como aplicar corretamente o material nas paredes e encostas. Vantagens do acabamento das inclinações das portas de entrada com painéis de MDF. Revestimento mais durável em comparação com o PVC e de aparência muito bonita. Os painéis de MDF são fabricados em diferentes cores e texturas, mas para os batentes das portas de entrada de madeira é mais comum o uso de imitação de material natural. O acabamento tem excelente resistência à umidade, o que exclui a formação de mofo em condições de corredor. Os painéis de MDF têm baixo custo e são fáceis de cortar e instalar, por isso são usados com frequência tanto na lateral do corredor quanto na entrada. Uma desvantagem significativa desse método de decoração pode ser considerada a tendência do material a danos mecânicos, pois a superfície é fácil de arranhar. Laminado para acabamento das inclinações da porta de entrada. O piso é frequentemente usado na decoração de encostas, pois proporciona isolamento adicional de som e calor da superfície. O laminado imita melhor os painéis de madeira ou os ladrilhos de pedra do que o PVC, e esse material é barato. Ele pode ser usado para revestir as inclinações das portas de entrada de metal e das portas de madeira na lateral da entrada ou do corredor. O laminado tem excelente resistência a danos mecânicos e à umidade. Há duas desvantagens: a necessidade de nivelar a superfície antes da instalação e a instalação de uma ripa se as inclinações forem muito grandes. Ao escolher uma maneira de terminar a extremidade da parede da porta de entrada na lateral do corredor, é necessário levar em conta o design da área de estar. As inclinações devem ser feitas do mesmo material que o piso ou o revestimento da parede, para que fiquem bonitas e harmoniosas. No lado da entrada, você pode se limitar a um simples reboco e pintura. Em conclusão, o acabamento interno e externo em batentes de portas de entrada é fundamental não apenas para a estética da sua casa, mas também para a durabilidade e proteção contra as intempéries. Investir em materiais de qualidade e em um bom acabamento pode fazer toda a diferença na valorização do seu imóvel e na criação de um ambiente acolhedor. Lembre-se de considerar as características do seu espaço e as condições climáticas da sua região ao escolher o tipo de acabamento ideal. Com essas dicas, você estará mais preparado para transformar a entrada da sua casa em um verdadeiro cartão de visitas.